Capítulo 2. A fé e os poderes do céu. Assim que desenvolvermos uma fé básica em todo o plano de salvação, arrepender-nos, adquirimos um testemunho do Evangelho restaurado e vivemos em harmonia com o Evangelho. Estaremos em posição de exercer o tipo de fé que liberta os poderes do céu. Com estes poderes, poderemos realizar desejos retos que requerem a ajuda do Senhor, tais como encontrar um bom trabalho e conservá-lo, sobrepujar um hábito ruim, ver alguém se converter ou proferir um discurso pelo poder do Espírito Santo. A não ser que exerçamos fé suficiente, negaremos ao Senhor a oportunidade de nos ajudar no decorrer de nossa vida diária. As Escrituras nos ensinam que certos poderes do céu são governados pela fé dos homens mortais. Ninguém, em tempo algum, fez milagres antes de exercer a fé. Éter 12:18. O Senhor é capaz de fazer todas as coisas segundo a sua vontade para os filhos dos homens, se nele exercerem fé. 1 Nefe 7:12. Não negardes o poder de Deus, pois ele opera com poder, de acordo com a fé dos filhos dos homens. Moroni 10:7. Porque eis que eu sou Deus, e sou um Deus de milagres, e não trabalho com os filhos dos homens, a não ser de acordo com sua fé. 2 Nefe 27:23. E Cristo disse: se tiverdes fé em mim, tereis poder para fazer tudo quanto me parecer conveniente. Moroni 7:33. Lembra-te de que sem fé nada podeis fazer. Doutrina e Convênios 8:10. Moroni entendeu perfeitamente o papel que a fé tinha para liberar os poderes do céu. Este fato é evidenciado na resposta a uma revelação que ele recebeu concernente à sua habilidade de sobrepujar suas fraquezas. Ele declarou o seguinte ao expressar sua gratidão ao Senhor: E eu, Moroni, tendo ouvido estas palavras, senti-me confortado e disse: Ó Senhor, seja feita tua justa vontade, pois sei que ages com os filhos dos homens de acordo com sua fé. Pois assim te manifestaste a teus discípulos, porque depois que eles tiveram fé e falaram em teu nome, tu te mostrastes a eles com grande poder. Éter 12:29-31. Jesus fez milagres de acordo com a fé do povo, conforme demonstram as seguintes escrituras. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Mateus 8:13. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a tua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Mateus 9:20-22. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Mateus 13:58. Pois percebo que estáis desejosos de que eu vos mostre o que eu fiz por vossos irmãos em Jerusalém. Pois vejo que vossa fé é suficiente para que eu vos cure. 3 Nefe 17:8.
É importante que compreendamos que a influência dos poderes do céu em nossas vidas é governada ou controlada pela fé. Em outras palavras, as mãos do Senhor estão amarradas até que exerçamos fé. Assim como a fé sem obras é morta, Tiago 2, 14 a 20, também as obras sem fé são mortas, se não forem apoiadas pelos poderes do céu. O Senhor disse que se tivermos dúvidas em nossos corações, estaremos negando a nós mesmos as bênçãos do céu. Doutrina e Convênios 67:3. Por exemplo, se não temos fé, poderemos gastar horas nos preparando para dar uma aula na escola dominical e ainda assim não conseguir tocar os corações dos membros da classe. Não importa quanto tempo dediquemos a uma tarefa, nosso nível mais elevado de desenvolvimento é limitado, a menos que aprendamos a exercer fé necessária para receber a força e o poder adicional de Deus que está ao nosso dispor. Avaliemos os membros da igreja que são motivados a pagar um dízimo integral. Existe um número significativo deles que, ao contrário, negam a si próprios a plenitude das bênçãos provenientes do pagamento do dízimo, porque falta-lhes exercer a fé necessária para permitir ao Senhor que os abençoe pela observância à lei do dízimo. Precisamos nos conscientizar de que o pagamento do dízimo é apenas uma parte da lei. A lei integral requer que tenhamos a fé que torna possível ao Senhor nos abençoar por pagarmos o dízimo. O mesmo princípio se aplica aos ministrarmos. O mesmo princípio se aplica ao ministrarmos aos enfermos. O Senhor não abençoa uma pessoa além da união da fé daqueles que estão associados na ministração. Certamente, há muitas bênçãos que o Senhor gostaria de estender para os membros da igreja individualmente, se eles meramente exercessem a fé que o permitisse derramar tais bênçãos. Em outras palavras, que nosso viver reto, nossas obras, em geral, exceda a nossa fé. Se nossa fé fosse maior, receberíamos muito mais bênçãos que o Senhor deseja conceder-nos e pelas quais nos qualificamos num resultado de vivermos em retidão. O processo de se obter colheitas, que, em algumas condições, requer que invoquemos a assistência dos poderes do céu, nos dá um excelente exemplo da fé como motivante da ação. Analisemos esse processo. Nossa fé no processo da vida nos motiva a plantar as sementes, regá-las, etc. Todavia, elas correm perigos naturais, tais como as secas ou, como aconteceu no início da igreja, os gafanhotos. Diante dessas ameaças, é necessário, então, invocar os poderes do céu para preservarmos nossa colheita. Consideremos agora um missionário que se defronta com a tarefa de memorizar as palestras. A fé dará a ele a segurança de que pode alcançar seus objetivos, esforçando-se em alcançá-lo. Se ele depender exclusivamente da fé que o motiva à ação, o tempo que ele levará para memorizar as lições será determinado pela sua habilidade. Porém, se ele exercer a fé necessária para evocar os poderes do céu, sua capacidade de memorizar será facilitada através do Espírito e estará apto a memorizar as palestras em menos tempo. O papel que a fé desempenha no ato de motivar, tanto quanto o poder que vem através dela, aplica-se a todas as áreas de aprendizagem. Através
dos poderes do céu, nossa habilidade intelectual pode ser magnificada. Além disso, o Senhor declarou que podemos ser ensinados pelo alto se procurarmos obter conhecimentos específicos por meio da oração e da fé. Doutrina e Convênios 52:9. Através dos poderes do céu, discernimento e compreensão, podemos ser revelados a nossas mentes. Essa promessa se aplica a todas as áreas de averiguação, não somente ao campo teológico. Por exemplo, se os pais têm alguma dificuldade em controlar o comportamento de uma criança, eles podem ser ensinados através da inspiração em como resolver aquele problema. Analisemos agora o papel da fé na inspiração. Se uma pessoa está se defrontando com uma decisão difícil, a fé pode motivá-la a orar, buscando orientação do Pai Celestial. Não obstante, a menos que ela exerça a fé necessária para obter os poderes do céu, o Senhor não pode inspirá-la no que diz respeito a seu problema. Em outras palavras, a fé no indivíduo governa em grande parte a habilidade dele em receber inspiração. Um outro exemplo é o esforço que um santo dos últimos dias faz para inspirar um não-membro a filiar-se à igreja. A fé pode motivar a pessoa a passar alguns momentos com o pesquisador e confraternizá-lo de todas as formas possíveis. Através do poder da fé, o membro da igreja pode rogar ao Senhor que toque o coração do não-membro pelo Espírito e o motive a investigar o Evangelho. Em cada um dos exemplos, é fácil ver o papel que a fé desempenha em motivar o indivíduo a agir, e o papel dela é funcionar como um princípio de poder para evocar os poderes do céu. No futuro, devemos fazer um grande esforço para analisarmos o papel que a fé tem desempenhado em nossa luta para alcançarmos algo. Devemos fazer um esforço consciente para analisar o papel da fé ao motivar-nos a agir em momentos em que a situação requer o uso da fé, como princípio de poder. Por assim fazer, estaremos muito mais atentos à fé como um princípio de poder. Em resumo, devemos clamar constantemente ao Senhor, para que nos ajude a concretizar nossos desejos justos e depois nos certificar de que a fé acompanha nosso viver reto, permitindo assim que o Senhor tenha a oportunidade de nos abençoar. A primeira vez que você ler este livro, responda por escrito a seguinte pergunta: o que governa os poderes do céu? E como isto se relaciona com alcançar um desejo justo? Se possível, debata a sua resposta com alguém que esteja lendo este livro.